Passamos por uma grande recuperação econômica. No entanto, as mentes das pessoas foram profundamente marcadas a ponto das lembranças transmitidas pelos pais sobre 1929 se tornarem um símbolo arraigado em suas mentes. Quer dizer, mencionar o ano de 1929 equivalia a citar 1776 ou 1492, isto é, todos entendiam imediatamente a referência. Por volta de 1929, meu pai, com 26 anos na época, trabalhava como corretor de títulos em um pequeno banco local. Ele vendia ações e títulos, embora focasse principalmente em ações. Quando o mercado de ações caiu 48%, ele vendeu essas ações para as pessoas. Algum tempo atrás, isso criou um certo desânimo para enfrentar essas mesmas pessoas novamente. Acredito que o que meu pai preferia fazer era aconselhar a se abrigar no lugar, o que significava basicamente ficar em casa. Na verdade, em nossa casa não havia muito espaço, tínhamos apenas um pequeno quintal, e considerando que era inverno, meu pai não estaria cuidando do quintal mesmo. Além disso, naquela época, não tínhamos televisão, mas meus pais se relacionavam muito bem, então sob essas circunstâncias, nasci cerca de 9 meses depois. Não havia indício naquela época de que o mercado estava fechando. No entanto, na realidade, o mercado de ações se recuperou mais de 20% durante aqueles 9 meses. As pessoas não suspeitavam que a Grande Depressão estava à porta no outono de 1930. Na verdade, acreditavam que estavam enfrentando uma recessão semelhante às que ocorreram várias vezes antes, embora nem sempre em contextos onde o mercado de ações fosse significativo. Houve muitas oscilações econômicas nos Estados Unidos ao longo do tempo, e essa não parecia ser uma ocorrência dramática fora do comum. Na verdade, nos primeiros 10 dias após meu nascimento, o mercado de ações conseguiu subir 1 ou 2%. A partir daí, porém, o mercado caiu de 240 para 41, o que representou uma notável queda. Por exemplo, se alguém tivesse me dado $1.000 no dia em que nasci e eu tivesse investido em ações, seguindo a média Dow, meu investimento teria se reduzido para $170 em menos de 2 anos. Isso era algo que nenhum de nós jamais havia vivenciado, algo que era inédito para todos nós. No que diz respeito a investir em ações, tudo bem, mas em termos de possuir uma ampla gama de ativos, a América sofreu uma queda de 83% em 2 anos e um declínio de 89% a partir do pico que ocorreu em 3 de setembro de 1929. Isso foi notável. Durante esse período intermediário, cerca de um ano depois do meu nascimento, meu pai foi ao banco onde trabalhava e tinha conta. No entanto, o banco exibia um aviso de fechado. Nesse momento, ele estava desempregado e tinha 2 filhos. Nessa época, o pai dele possuía uma mercearia, na qual tanto Charlie como eu trabalhamos. Embora não nos conhecêssemos naquela época, meu avô disse ao meu pai para não se preocupar com as compras, garantindo que ele cuidaria da conta dele. Não exatamente por preocupação com a família, mas para evitar o desespero. Uma das coisas que percebo olhando para trás nesse período é que, se tivéssemos tido o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que começou em 1º de janeiro de 1934 como parte da legislação abrangente implementada quando Roosevelt assumiu o cargo, nossa experiência teria sido muito diferente. Isso teria afetado as coisas e os requisitos de margem em 1929. Todas essas questões contribuíram para a criação de uma recessão. Ter mais de 4.000 bancos falidos significa ter 4.000 experiências locais onde as pessoas economizam e poupam, apenas para descobrir que seu dinheiro simplesmente desapareceu. Isso aconteceu em todos os 48 estados, com vizinhos e parentes. Isso deve ter causado um impacto psicológico incrível. Uma das coisas muito boas que surgiu da depressão, na minha opinião, é o FDIC. Se as falências bancárias não tivessem se espalhado pelo país e as pessoas que pensavam ter economias seguras, percebessem que não tinham nada quando viam um sinal de banco fechado, o cenário teria sido diferente. A Grande Depressão persistiu e teve uma duração significativa, mas suas marcas ficaram nas mentes das pessoas por muito mais tempo do que os efeitos reais. A Segunda Guerra Mundial ocorreu, e quase sem querer adotamos o keynesianismo. Keynesianismo é uma teoria econômica formulada pelo economista John Maynard Keynes,
de 1883 a 1946, que defende que deve haver a plena ação do Estado nas políticas econômicas de um país para atingir o pleno emprego e o equilíbrio econômico. Mas, estaria começando a operar com grandes déficits fiscais. Isso elevou nossa dívida para um percentual do PIB nunca antes atingido, algo que persiste até hoje. Apesar de uma considerável recuperação econômica, as memórias enraizadas nas mentes das pessoas sobre o que os pais lhes contaram sobre 1929, permaneceram como um símbolo poderoso, tanto quanto dizer 1776 ou 1492, como mencionei logo no início. Quer dizer, todo mundo tinha uma compreensão exata do assunto, e isso teve um impacto notável nos preços das ações. Isso foi depois de um período de declínio no mercado, que havia começado em 30 de agosto de 1930. As ações levou mais tempo para se recuperar ao ponto em que estava antes, e se você considerar o período de 1920 a 1929 até 1951, você perceberá que o país tinha apenas 140 anos de idade. Durante esse intervalo, houve um longo período de estagnação econômica e desalento geral entre as pessoas. A economia americana, assim como o valor de todas as corporações, que estavam prosperando muito mais do que antes, demorou todo esse tempo para voltar ao nível de preços que existia quando nasci 20 anos antes. Considerando isso, se refletirmos sobre a situação atual, onde estamos enfrentando alguns meses difíceis, e possivelmente muitos mais pela frente, não é possível dizer ao certo como tudo isso vai terminar. Bem, as pessoas na década de 1930 também não sabiam o que o futuro lhes reservava. No entanto, elas resistiram, perseveraram e eventualmente prosperaram. O milagre americano continuou, mas é curioso notar que no início de 1954, o mercado de ações, representado pelo Dow Jones, estava em torno de 280. Lembro-me de 1954 porque foi o ano mais marcante para mim no mercado de ações. O Dow subiu de pouco mais de 280 no início do ano para um pouco acima de 400 no final do mesmo ano. Quando o índice ultrapassou o famoso número de 381 de 1929 e atingiu 400, muitas pessoas se questionaram se estávamos repetindo os mesmos erros. Embora o cenário fosse diferente em 1954, essa era a pergunta que ecoava. A preocupação aumentou a ponto de o senador Fulbright de Arkansas convocar uma investigação especial do Comitê Bancário do Senado em março de 1955, quando o Dow estava em 405. Esse questionamento mostrava o ceticismo generalizado sobre a situação, pois havíamos enfrentado uma crise semelhante antes. Esse período, entre 1929 e 1954, foi um teste e as pessoas realmente perderam a confiança. Elas não conseguiam vislumbrar o potencial que a América tinha. No entanto, redescobrimos o impulso americano com força total, e desde então, o Dow tem aumentado significativamente. Quando observamos o mercado hoje, com o Dow em torno de 24 mil, podemos ver como um investimento realizado décadas atrás gerou retornos substanciais. Acreditando no progresso contínuo da América, sem a necessidade de acompanhamento constante das notícias e das flutuações do mercado, é possível alcançar esse sucesso. No entanto, entre 1929 e 1954, passamos por um período de testes, mas a América nunca foi derrotada. Mesmo em tempos de guerra civil ou durante as profundezas da depressão, a América permaneceu resiliente. Acredito que essa verdade persiste até hoje, onde a persistência do país continua inabalável, como foi em 1789. Por isso, acredito que, apesar das adversidades atuais, a força da América prevalecerá. E isso, na minha opinião, é uma constante que perdura ao longo da história. Charlie Munger também enviou um comunicado onde mencionou sobre uma grande bolha que está chegando. É uma coisa difícil de elaborar e como isso provavelmente acontecerá, mas tem tudo sobre imprimir dinheiro na escala que as nações modernas estão imprimindo. Japão, Estados Unidos, Europa e outras grandes economias.
Estamos entrando em um novo território em termos de tamanho, e nunca ou nada parecido com o que estamos fazendo agora será benéfico, e isso já sabemos o que acontece. Vimos isso em outras nações. O resultado quando você tenta imprimir muito dinheiro eventualmente causa problemas terríveis e estamos mais perto a cada dia. Charlie comenta que pode estar perto, ou pode estar longe, ninguém sabe, mas isso irá acontecer a qualquer momento, e afetará todos. E longe, é o que eu espero que esteja. Essa declaração de Charlie Munger, falaremos em um outro vídeo. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.